Esse vídeo é para falar sobre por que eu parei de atender com constelação familiar e com todas as outras abordagens terapêuticas que eu utilizava. É um tema delicado, às vezes, de falar. Eu estou há muito tempo me preparando não, acho que amadurecendo, né, as minhas percepções para poder gravar esse vídeo, porque eu sei que mexe com questões muito enraizadas dentro da gente. O movimento que eu tive, o processo que eu passei para chegar a esse ponto, né, de falar não atendo mais com as terapias, não faço mais constelação, ele vem de uma jornada de muitos cursos, muitas formações, muitos processos terapêuticos e de vivenciar profundamente todos esses caminhos que eu trilhei de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que é algo que sempre me atraiu desde sempre, desde pequena, desde adolescente, mas que eu me dediquei profundamente depois que eu me separei. Em 2010 eu dei início, né, à formação de yoga, depois formação em meditação, aí fiz muitos cursos de aromaterapia, de floral, de respiração conectada, de leitura de aura, enfim, assim, se eu listo, eu me perco, né, em tanta coisa que eu estudei. E eu acho que só porque eu estudei tudo isso e porque eu li muito, então não é um caminho assim que eu fui consumindo vidinhos curtos e informações superficiais. Eu fiz as formações, fiz uma formação em terapia transpessoal, então são 2 anos estudando. A formação de aromaterapia também são 2 anos estudando. Então não é assim formação de final de semana, né? E eu sempre me dediquei, estudei e participei dos processos, passei pelos processos antes mesmo de fazer as formações para ver como aquilo era. Bom, nos últimos anos, e isso acabou em 2022, eu estava dando aula no curso de formação de constelação familiar. Então, eu estudei bastante, inclusive para poder dar as aulas. E fiz 2 turmas de formação. No meio disso tudo, eu fui estudar muito a questão da epigenética, de como a gente é impactado por todas as situações que a gente vive em nossa vida, porque isso está muito dentro dessas abordagens da constelação, da respiração conectada, né? A gente trabalha com conteúdos lá do inconsciente. Então, eu sempre estudei isso. E eu sempre estudei de uma maneira meio autodidata, né? Fui ler e escutar algumas pessoas que falam. E quando eu falo escutar, é escutar aula, tá, gente? Aula de 1 hora, de 2 horas, não é ficar vendo conteúdo curto, porque as pessoas têm esse hábito de ver um vídeo de 2 minutos e acham que entendeu tudo sobre tudo, e não é bem assim. Então eu leio, eu reflito, então leio muito sobre filosofia, sobre os pensamentos filosóficos, sobre esse questionamento das coisas. Então eu sempre fui uma pessoa que me questionei e questionei as coisas, e eu acho que é aí que as coisas pegam, porque eu questiono profundamente todos os caminhos terapêuticos que eu escolho, tanto para mim quanto para as pessoas com quem eu tinha contato, que eu estava atendendo, né? Avaliando o quanto aquilo realmente estava impactando, o quanto estava sendo bom para elas, enfim. E aí, uma das últimas formações que eu fiz, que também longa, com muito tempo de estudo e dedicação, foi a de psicogenealogia. E ali eu entrei ainda mais nessa questão da árvore genealógica, das histórias familiares, dessa herança epigenética e tudo mais. Bom, concluindo. Num dado momento eu comecei a refletir sobre tudo isso junto. Então, assim, não é uma coisa, não é outra coisa. É esse complexo de conhecimentos, de entendimentos e de aprofundamentos. E eu só posso chegar à conclusão que eu cheguei porque eu vivenciei isso. Então, talvez alguém que não tenha vivenciado dessa forma vá pensar de outro jeito e tá tudo bem. Eu não sou a dona da verdade, eu só estou trazendo uma visão que pode ser, e talvez seja bastante, diferente da maioria do que mais se ouve falar sobre as terapias. Então, fiz um processo de ruptura com elas. E vou tentar colocar aqui a minha percepção
não para convencer ninguém de nada, mas primeiro para aquelas pessoas que eu atendi durante anos, que me acompanharam durante anos e que até hoje me procuram perguntando: Lu, você faz um atendimento? Você faz uma constelação? Eu convido para uma conversa, explico esse meu novo olhar, porque é uma mudança de olhar e de entendimento. E eu só cheguei nela porque eu fui compondo essa compreensão, essa reflexão e esse questionamento ao longo de alguns anos. Então, quando eu fiz o rompimento com o processo de constelação, principalmente, que era o foco onde eu estava mais trabalhando, mas não que eu não usasse as outras abordagens junto, porque você mistura tudo, né, nesse mundo terapêutico, não dá para separar. Mas como técnica, assim, mais objetivamente, que era a constelação, eu ainda fui tentar fazer uma outra coisa. Eu falei, não, talvez seja um outro olhar terapêutico que esteja me faltando, e fui fazer a psicogenealogia. E ali eu reforcei aquilo que já estava me incomodando e vi que não era um caminho, tá? Então, assim, gente, quem é constelador, quem é psicogenealogista, sente na tua cadeira, fique no teu lugar e fique à vontade. O mundo, ele não é feito de uma única verdade. Eu acho que a gente está aqui descobrindo coisas. E o que sempre me incomodou desde que eu fiz a minha primeira formação, primeiro eu fiz Reiki, iniciação em Reiki, mas não é dela que eu quero falar, é a formação mesmo de estudar, fazer anos de curso e tal, foi a formação de yoga no Instituto Ísvara com o Andrés. E ele falou uma coisa ali, numa das primeiras aulas, ele falou assim, nunca me endeusem, ele não deixava ninguém endeusar ele, sabe? Essa coisa do guru, da pessoa que sabe tudo, ele sempre colocou isso, ele colocou isso de uma maneira muito objetiva e clara numa das aulas, e aquilo me ganhou, porque eu acho que esse é o caminho, né? Então, eu acho que não dá para alguém falar, eu sei tudo, essa técnica vai resolver. E é engraçado que esses dias eu fui numa palestra, porque agora eu tenho estudado neurociência e filosofia, é o que eu mais tenho lido e estudado. Não quero mais uma abordagem, uma técnica, né? E tô mais nessa questão do como questionar e de como a gente deve fazer as perguntas pra gente, para poder sair desses enroscos aí que a gente tá vivendo. E então tenho acompanhado algumas pessoas de neurociência com visões bem diferentes, porque eu acho que isso também é um ponto importante. Eu nunca escuto uma pessoa só e nem que tem só um jeito de pensar, né? Se guiar só a galerinha lá que tá falando a mesma coisa. Não, eu ouço opiniões contraditórias, escuto às vezes lives de 1, 2 horas, aulas que me incomodam, mas eu acho que a gente precisa escutar aquilo que vai contra o que a gente acredita também. Porque em tudo vai ter um pouco de algo que é importante para a gente somar. Então, a gente está num momento onde tem verdade e mentira misturada o tempo todo em tudo que a gente vai fazer. E eu acho que as técnicas terapêuticas acabam carregando isso também de alguma forma, mas parece que em algum momento as pessoas se perdem, principalmente aquelas que estão em grande destaque, elas começam a falar, eu fiz, eu consegui. Quando eu ouço essa frase, eu tirei aquilo daquela pessoa. E aí eu fui numa palestra esses dias com meu filho aqui em Campinas, de um neurocientista que disse que iria dar um treinamento. Na verdade, ele deu uma palestra, chamou de treinamento, cobrou como um treinamento, mas era uma palestra. E no final ele estava vendendo o curso, lógico que eu sabia que ele ia vender um curso, e eu estava indo até para conhecê-lo e de repente fazer o curso, que na verdade não era um curso, era uma imersão de 2 dias, e eu acho que essas coisas não funcionam, 2 dias para se aprender nada, não dá certo. E fui. E ali eu vi, né? O cara estudou neurociência, ele estudou neuromarketing, estudou neurovendas, tudo neuro, tudo que você puder imaginar para convencer as pessoas das coisas. E ele aplicou todas as técnicas lá. E no final eu me vi indo fazer a matrícula. Depois eu falei, não, o que eu tô fazendo? Me incomodou no sentido de, olha o que essa pessoa tá falando, foi que ele falou assim, eu tirei aquele comportamento daquela pessoa. Porque aí ela foi no meu workshop, lá nessa imersão, e eu tirei aquele padrão que ela tinha. Gente, ninguém tira nada de ninguém. É a pessoa que tira. Então, ali eu senti uma coisa que sempre é um sinal de alerta para mim. Cuidado, porque tem algo aí que não tá cheirando muito bem. E por que isso me incomoda? Porque a gente precisa trabalhar nos processos de terapia para dar o poder de volta para as pessoas.
E esse é um dos pontos que eu comecei a questionar em todas as abordagens terapêuticas. No fim, vira um vício, vira uma necessidade compulsiva de estar sempre ou constelando, ou olhando a árvore, ou olhando qual foi o antepassado que XYZ, blá 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 blá. E ok, isso tudo resolve? Melhora um pouco. Resolver? Eu acho que não resolve. E vou explicar o porquê. E, gente, se você fez constelação, psicogenealogia, respiração conectada, qualquer coisa e resolveu para você, ótimo, parabéns, maravilhoso. A minha percepção ao longo de anos, olhando para mim e para as pessoas que eu atendia ou que eu conheço que trabalham com isso e que atendem e que também são atendidas pelas técnicas, é que parece que a gente melhora um pouco, ganha um respiro, aí ganha um fôlego, mas aquele ponto ele continua lá de alguma maneira. Então, o que eu comecei a questionar? Por que a gente tem que ter alguém que vai dizer algo que a gente precisa saber e que a gente não sabe? E aí cria-se a terapia. Ok, vou te ajudar a olhar para o seu inconsciente, os seus comportamentos automáticos. E tudo bem, gente, tá muito bom. Precisa mesmo, às vezes, ter um lugar de conversa, um lugar onde você se abre, um lugar onde a pessoa mostra para você o que você não está enxergando. Mas não é este o ponto. Eu não estou aqui fazendo uma guerra contra as terapias, por favor. Eu estou dando a minha visão de vida e de mundo. Então vamos lá. É um convite a mudar a sua visão sobre tudo que você sabe. E aí eu quero começar falando exatamente sobre isso. Tudo o que nós sabemos são informações que nos foram dadas, que nos foram passadas. De verdade, se a gente respirar e só der um lugar para isso, sem precisar se coçar na cadeira ou ficar mexido, indignado, não temos comprovação de nada. Não temos comprovação de mundo espiritual, não temos comprovação de vidas vidas e depois outras vidas. Não temos comprovação de Jesus, não temos comprovação de todas as histórias bíblicas. São coisas escritas em livros por pessoas. Isso é um fato. Então, assim, se isso te incomoda, tudo bem. O que eu tô querendo dizer é uma visão a partir de onde você tem a capacidade de questionar isso, abrir um espaço dentro de você só para questionar esse fato e olhar e falar, sim, é verdade, porque, gente, é verdade. São informações que vêm há séculos sendo trazidas, sendo escritas, reescritas, interpretadas, e aí você tem que interpretar a partir do que era dito naquela época, o que aquilo significava, ou seja, é uma interpretação em cima de outra. Na verdade, mesmo que esse livro tenha sido escrito que seja aquilo, a gente não sabe se aquilo que a gente interpreta é o que é. Então, é a verdade e a mentira misturada. Então, toda a informação, ela vai carregar verdades e mentiras. E aí, se eu começo a questionar e abrir só um espaço dentro de mim, vamos supor, é uma hipótese, você não está correndo risco de perder a sua dignidade, só de abrir um espaço para uma hipótese, uma possibilidade. Isso não é tão grave assim. Você pode fazer isso, você não corre nenhum risco, né? É só o ego que acha que precisa existir desse jeito que vai se estremecer um pouquinho, mas tudo bem, você vai sobreviver, fica tranquilo. O que não dá é para ver uma parte, não ir até o fim, não entender o que eu quero dizer e depois escrever o que não entendeu porque não ouviu, né? Você não precisa concordar comigo, ninguém precisa concordar comigo. Mas como eu tenho falado deste assunto com algumas pessoas e tem feito sentido também para elas, e muitas vieram me dizer, poxa, isso deu um alívio para mim, eu comecei a questionar se eu não tinha que começar a falar. E aí eu já junto essas duas coisas. Essa conclusão de por que eu parei de fazer os atendimentos de terapia e por que agora eu estou tendo uma outra visão e percepção sobre isso. Então, vou fazer só um pequeno parênteses aqui para explicar onde todo esse questionamento começou. Ele começou lá por 2015, enquanto eu já trabalhava com tudo isso, porque esses questionamentos eles me acompanham sempre e eu dou lugar para eles, eu não acho que eles sejam ruins. Quando eu comecei a fazer uma formação em Feng Shui, porque é mais uma que eu fui fazer. Um rapaz tinha feito um trabalho de Feng Shui na minha casa e eu falei, vou estudar isso aí porque acho que é legal. Não que eu tenha visto um resultado do trabalho, mas a gente se encanta, né?
E fui estudar, pesquisei algumas pessoas, descobri lá 2 ou 3 cursos, fui olhar o currículo de uma, do outro, o que a gente ia aprender e comecei a fazer. Aí eu falei, ué, mas que engraçado. Ela tá falando aqui, quando eu usava a técnica que eu estava estudando, que eu tinha que fazer lá as divisões das áreas da casa, e a área que caía, não lembro agora qual era exatamente, mas por exemplo, a área que caiu o trabalho, não era a mesma que quando esse rapaz fez o Feng Shui pra mim, ele falou que era a área do trabalho na minha casa. Aí eu fui falar com ela, eu falei, mas tem uma coisa estranha aqui. Ela falou, não, existem linhas de Feng Shui e cada uma trabalha com coisas um pouco diferentes. Até como você trata cada uma das áreas. Parece que são 4, eu não lembro mais. Aí eu comecei a falar, ok, mas então se de uma técnica, que é tudo Feng Shui, mas uma linha vê de um jeito, outra linha vê do outro, se eu faço de um jeito ou se eu faço do outro, e eles não estão falando a mesma coisa, qual que funciona? Ali eu comecei a me incomodar. E levei esse questionamento para outras coisas, tanto que eu parei de fazer o curso, não fiz a formação. Depois fui descobrir que tinha uma cabala da casa, porque eu também estudei cabala. Aí fui fazer a cabala da casa, que já falava outra coisa. Então, é uma grande bagunça. E aí eu comecei a desacreditar nessas coisas, porque eu vi que são informações, processos, procedimentos ditos que, mas, gente, aí fala, bota a cabeceira da cama virada sei lá pra onde que eu não sei. Eu não vou botar a cabeceira virada não sei lá pra onde, se isso pro fluxo do meu andar no quarto vai ficar ruim. Porque é desconfortável todo dia eu dar aquela volta que eu tenho que dar, porque tem que deixar a cabeceira do jeito que a pessoa falou. Eu fui na casa de uma pessoa uma vez, a cama dela ficava no canto da parede, assim, tipo, o canto da parede tava aqui, a cama ficava assim, não ficava encostada em nenhuma parede, ficava na quina, porque era a posição que falaram pra ela que tinha que ser a cama. Quer dizer, bom, nem vou falar o que eu penso sobre isso, mas ok. Então, assim, quando a gente acredita em algo, aquilo faz sentido pra gente e vai ser projetado na nossa vida, porque nós somos seres criadores, que é o que eu quero entrar mais hoje nesse vídeo aqui, falar um pouco sobre isso. Então, quando eu comecei a fazer todos esses questionamentos, eu comecei a questionar o que realmente funcionava, o que não funcionava, até onde, até que ponto, sabe efeito placebo? Sabe balinha de açúcar que você dá pra pessoa e ela acha que é remédio e ela fica boa? Até que ponto era só uma influência? Até que ponto era só a crença? Até que ponto aquilo realmente funcionava? Bom, com isso, eu decidi que eu queria me afastar de tudo. Falei, eu preciso viver outra realidade. E fui fazer um curso de design de interiores, de home staging, fui trabalhar no mercado imobiliário, fiz curso, né, a formação do TTI, para ser corretora de imóveis e fui trabalhar com imóveis. Então eu falei, eu vou para uma área que não fala de terapia, eu não quero mais os alecrim dourado, que são seres iluminados, transcendentes, que são melhores que todo mundo, porque entenderam o que ninguém entende, e que fica nesse blá blá blá, olha, aquela pessoa faz aquilo porque então deve ser um problema com a mãe, deve ser um problema com o pai. Eu estava de saco cheio, para falar um português claro, se eu posso falar aqui, eu estava de saco cheio desse discurso. E eu tinha muita coisa que eu tinha trabalhado na minha vida e que eu não tinha visto resultado, e era assim, mas você, mas você, mas você. Então, assim, além de tudo, quando não dá certo, vamos dizer, quando a coisa não muda, a culpa é nossa. E isso estava realmente me cansando, essa história de que a culpa é nossa. E fiz coisas, gente, lição de casa que mandaram fazer depois de uma constelação, ou depois de sei lá o quê, que me dá até uma palpitação, assim, quando eu me lembro que eu fiz aquilo tudo porque uma pessoa que achava que canalizava tudo, sabe lá da onde, né? Porque canalizar, você pode estar canalizando de qualquer lugar, mas dizer que é de um lugar bom que vale a pena. E nem sempre é assim, essa é a minha conclusão. Não é porque é canalização que é uma coisa elevada, que é uma coisa boa. Então aí também tem mais um parêntese sobre tudo isso. E aí, outro ponto que começou a me questionar foi exatamente esse. Por que então que uma pessoa tem acesso, uma pessoa canaliza e eu aqui sou uma Hellis mortal? Mas o que ela tem de diferente de mim? O que aquela outra pessoa tem de diferente de mim? Porque começam as pessoas especiais, como no espiritismo. E não tô falando mal do espiritismo nem dos espíritas, mas cada um vai ouvir isso, entender o que quer, como quer, e eu não tô preocupada com isso. Não é essa a minha ideia aqui. Minha ideia é trazer um outro olhar. Que se você não quiser, você não aceita, não compra esse pacotinho, deixa ele aí. Mas
dar um exemplo, o Divaldo não sei o quê. Mas o Divaldo é o Divaldo, mas o Chico é o Chico, mas o fulano é o fulano. Então assim, peraí, então tá, então nós somos o quê? Umas bosta que não vai ter solução pra nós na vida, gente. Isso não é aceitável pra mim. É um incômodo dentro de mim de falar, não, isso não é equilibrado. Não faz sentido. Por que então é assim com um e com o outro? Por causa da história. Não, também não dá pra engolir essa. Aí é o processo evolutivo de cada um. Então eu vou parar agora aqui para voltar lá para o ponto onde eu começo a trazer o meu entendimento de agora. Então vamos lá, respirando, deixando isso tudo de lado e vamos para o ponto-chave da minha visão e interpretação. Vamos dizer que nós, essa é a minha interpretação, nós somos seres que viemos direto de uma fonte, da fonte da vida. Então aqui eu não vou falar universo, eu não vou falar Deus, não vou falar nada disso. Tem uma fonte de vida, nós viemos direto dessa fonte para vivenciar uma separação da fonte, numa densificação da matéria, nesse corpo físico que tem as limitações dessa terceira dimensão. É uma experiência, não tem nada de errado. Nós não viemos aqui para pagar pecado, para sofrer, para ficar nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, esquecendo. Esse é um detalhe. Aí você nasce, vive um monte de coisa, morre, esquece tudo que você aprendeu para nascer de novo, para você pagar os pecados do que você fez, que você esqueceu. Então, assim, gente, desculpa, isso aí chegou uma hora que não me descia mais, porque nenhuma lógica consegue conceber e aceitar que você aprende as coisas para morrer e esquecer e depois ter que fazer tudo direito sem saber, sem lembrar. É como ir para a escola, estudar um ano inteiro para o vestibular e um dia antes você tem uma amnésia e você vai fazer a prova sem lembrar nada, né? Tipo, não faz sentido. Desculpa, mas para mim isso começou a não fazer sentido. E aí eu comecei a questionar outras coisas. Mas vamos ficar com isso por enquanto. Então, tá, eu vim direto da fonte da vida, então eu sou parte da fonte da vida. Eu tenho a potência de vida dentro de mim. Nós somos seres criadores. Nós criamos a realidade. Você já deve ter ouvido falar, você cocria a realidade, blá, 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 blá. Nós precisamos de um tanto de gente, de um quantum de energia, de formas, pensamentos, de mentes pensando na mesma coisa, acreditando na mesma ideia, para projetar as coisas que a gente acredita. Porque nós somos seres criadores. Então a gente emana e cria juntos essa realidade que a gente vive, que não é igual em todos os lugares. Aqui é de um jeito, na China é de outro, na Índia é de outro. Aqui no Brasil, você vai no norte, nordeste, no sul é de outro. Na cidade de Campinas que eu moro é de um jeito, São Paulo é outro, Jundiaí é outro. E por aí vai, né? São realidades diferentes, mas todos nós somos seres humanos vivendo nesse mesmo planeta. Então, conforme você une as pessoas, você cria as egrégoras que projetam realidades. Então, vou dar um exemplo aqui, que é, por exemplo, centro espírita. Você vai lá, você estuda todos os anos para entender como é que é um processo mediúnico, aí você vai lá, vai fazer o curso lá de desobsessão. Aí você vai lá para entender como é, para ver os processos mediúnicos acontecendo, as canalizações ali, né, e tudo mais. Só que assim, todo mundo aprendendo a mesma cartilha, gente. Então você junta essas pessoas, você gera um fenômeno. E isso a professora Maria Pereda fala muito bem. Eu vou achar esse link desse vídeo onde ela explica essa questão dessa projeção do fenômeno. O fenômeno, ele é real. Ela traz isso de uma forma muito didática, é excelente, ela é maravilhosa para explicar isso. Então eu vou trazer nas palavras dela, vai ficar melhor do que na minha, com certeza, até porque ela tem um conhecimento estratosférico. Então, cria-se um fenômeno a partir dessa união, dessa egrégora dessas pessoas. Então, o fenômeno, ele existe, mas não significa que ele seja a realidade. Então, se eu acredito que existe uma vida depois da morte, um mundo espiritual, um plano espiritual, e que o processo é morrer e depois rever o que fez e nascer, eu vou projetar isso como realidade. Mas não significa que seja a realidade, a verdade. É uma forma de projetar uma crença coletiva. Assim que a gente cria a realidade, tá? Então, quando mandam você fazer lá o quadro dos sonhos, dos desejos, o que você faz? Eles estão tentando fazer você começar a trazer aquilo para o seu
mundo, né? Você, através da imagem, do que você escreveu, do que você colocou, você vai começando a assimilar que aquilo é uma verdade para você. Você vai começando a acreditar naquilo, porque quando eu acredito em algo, eu ponho a minha fé naquilo, e aquilo passa a se materializar na minha vida. Mas não é bem daquele jeito que funciona, né? Porque tem um monte de outras coisas aqui que vão permitir ou não que esses desejos colocados no quadro aconteçam, por isso que muitas pessoas fazem e não acontece nada no fim das contas, porque não é bem assim que funciona, né? Tem camadas a mais que precisam ser vistas. Mas, dando continuidade a isso. Então, se eu sou fonte da vida, sou um ser criador e tenho a potência de criar, de co-criar, porque eu crio junto com os outros, eu não crio sozinho, sempre eu preciso do outro para criar. Então, eu vou falando, que nem eu estou falando aqui, do que eu acredito, aí uma outra pessoa começa a acreditar, a gente vai materializar a realidade que a gente acredita. É isso que acontece. Outra pessoa que fala sobre isso, que eu também vou achar o vídeo e colocar depois aqui na descrição do texto aqui, é o Rex Thomas. Ele fala exatamente isso, ele fala que é a nossa profecia, tudo o que eu falo é uma profecia, então o que você anda profetizando? O que você acredita sobre a vida? O que você acredita sobre o mundo? O que você acredita sobre a humanidade? Você está ajudando a criar essa realidade a partir do que você acredita, do que você fala. Então, a informação, a palavra, a comunicação, ela é extremamente importante e a gente não dá o devido valor para ela. A gente não percebe o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sai repetindo por aí, que nem tagarela, sem reparar o que está falando, sem ter a mínima consciência do que está falando, né? Então, a gente está ajudando a criar uma realidade que a gente não quer viver, porque a gente reclama, porque a gente fala mal, porque a gente critica, a gente não olha as coisas boas, a gente só fica botando o dedo nos pontos negativos, ou seja, a gente está projetando mais daquilo que a gente não quer. Então, é como a gente adubar a erva daninha em vez de plantar a ervinha que eu quero que nasça no meu jardim, tá? Então, a gente precisa começar a entender como isso tudo funciona. E um pouco de estudo de neurociência começou também a me ajudar a entender essa parte aí que vai montando aí as nossas crenças e tudo mais. Mas não é esse o ponto agora. Então tá, sou um ser que veio direto da fonte, então posso me considerar a própria fonte. Eu dou um exemplo assim quando eu converso com alguém. Imagina que eu trouxe água do mar de vários lugares. Uma pessoa trouxe lá de Ubatuba, outra pessoa trouxe lá de Santa Catarina, outra pessoa trouxe da China, outra pessoa trouxe, sei lá, da Austrália. Eu pego esses copinhos, esses frasquinhos de água e coloco tudo numa bacia só. Eu sei de onde veio o quê? De onde? Para onde? Não. Mas a hora que tá no frasquinho, eu posso escrever: esta água veio da Austrália, esta água veio de Ubatuba, esta água veio de Santa Catarina, esta água veio da China. Certo? Então, eu estou separando da fonte em pequenos frasquinhos com formatos e tamanhos diferentes e lhes dando nome para eles. Sou eu, você e todos nós. Então, nós somos uma fração, né, um fractal dessa fonte. Então, eu também sou a fonte. Tanto que eu crio. Só que para criar eu preciso de uma potência maior, que eu preciso de outras pessoinhas para criar junto. Então, quando eu comecei a acreditar nisso, isso para mim fez um sentido profundo. Eu falei: "Ok, e se a gente ler uns livrinhos aí mais antigos que tem, que fala, né, que você, o pai, aquelas histórias todas, a gente vai ver que tem algo que fala mais ou menos isso também, né?" E aí eu comecei a falar: "Tá, então se eu sou a própria fonte criadora, por que que a gente não tá criando o mundo que a gente quer? Por que que a gente tá ficando cada vez mais vivendo um mundo estranho e agora cheio de tela, cheio de distração, cheio de, falta de conexão das pessoas?" Fala-se de saúde mental muito, mas a gente tem visto cada vez mais as pessoas mais doentes e com mais problemas, tomando remédio para dormir, para acordar, para comer, para digerir o que comeu. É uma loucura, é uma loucura. Viver desse jeito não é uma vida saudável. Então a gente não pode achar que isso está normal. E a gente está normalizando o comportamento doentio. Não é saudável o teu corpo não funcionar. Você precisa entender o que está acontecendo. Uma questão física de saúde, ela está querendo dizer algo sobre você que você não está olhando. Algo que precisa parar, algo que precisa mudar, algo que precisa fazer, algo que precisa deixar de fazer, né? E tudo bem, tem algumas situações que você vai ter uma intervenção, mas você precisa depois recuperar o teu poder. Então é aí que eu quero chegar. Se eu sou essa fonte, na verdade, o processo que a gente vive de nascimento,
educação e tudo mais, e aqui eu não estou culpando ninguém, muito pelo contrário, eu quero finalizar o vídeo exatamente com esse fechamento de não culpar as pessoas. Eh, eu preciso entender que existe um processo que o Dom Miguel Ruiz, que é um tolteca, ele diz que é um processo de domesticação. Então nós fomos domesticados a acreditar num sonho que já estava sendo sonhado, que ele chama do sonho do planeta. Então quem quiser ler o livro dele, eu vou deixar também depois aqui na descrição do vídeo, os 4 compromissos, o quinto compromisso, e tem mais uns 2 aí que são interessantes de ler, que eu posso deixar também. A Voz do Conhecimento é muito boa. Enfim, esses livros me ajudaram a ir para esse lugar de questionamento que eu comecei a caminhar. Então ele diz que a gente foi domesticado, a gente nasce num sonho, né, entre aspas, que já está sendo sonhado, então já tem as regras, as determinações, as expectativas, o jeito que o mundo funciona, que a nossa família funciona, e a gente só vai indo. E a gente vai se moldando e se transformando em algo que é produto desse adestramento. Nós não somos o que nós somos em essência. Nós somos o resultado de um processo de domesticação. Então eu estou dentro de um processo limitador que vai me fazer começar a acreditar nessas histórias todas que contaram para nós, que aqui é um mundo de prova e expiação, que a gente nasceu aqui para sofrer, que a gente nasceu aqui para ser uma pessoa melhor, para evoluir. Então eu já tô não acreditando em mais nada disso. Eu acho que a gente veio aqui para experienciar o que é ser uma parte do todo e da fonte numa realidade de 3D com um corpo físico na densidade física. Tipo, aqui é o paraíso? Alguém já ouviu falar isso? Ah, você está no paraíso. A Terra pode ser que seja o paraíso que a gente fala, que está em outro lugar, mas talvez ela esteja aqui mesmo. Só uma ideia. Você depois fica com isso e vê o que faz. Então, se eu me considerar e entender isso, eu vou começar a olhar para esse processo de domesticação e aí vai entrar cultura, religião, política, sociedade, a família, tudo. Séculos, gente, não estou falando da minha ancestralidade aqui de 2, 3 ancestrais para trás de mim, eu estou falando de séculos da humanidade. É como se fosse uma arquitetura criada para que quando a gente está aqui nessa densidade, a gente se sinta limitado, porque a gente está numa limitação para quem veio da fonte, você está dentro de uma limitação, concorda? Só que aí começa-se a contar uma história para nós de que nós não somos nada, de que a gente tem que evoluir, de que a gente tem que ser alguma coisa XYZ, e vão vendendo a ideia de que a gente não é nada. E a gente vai comprando e vai aceitando. Séculos, gente, não é agora, não é você na tua família, tá? É séculos. Isso foi sendo construído, não é uma coisa que se coloca de uma hora para outra. É um trabalho de séculos acontecendo. Então, a humanidade começa a acreditar nesta impotência, nesta incapacidade, nesta falta, nessa falta de potência mesmo, de poder criador, de poder de realização. E com isso, começam a se criar técnicas para tratar essas pessoas, porque elas não estão muito bem, elas estão infelizes, elas estão insatisfeitas, elas não se sentem plenas, elas não se sentem realizadas, elas começam a sentir cada vez mais vazias, incompletas, insatisfeitas, infelizes, tristes, mesmo tendo um monte de coisa onde parece que não tem nada, ou seja, é esse caos que a gente está vivendo hoje. Perfeito? Então, isso aconteceu porque esse processo ele está acontecendo há muitos séculos. Então, a gente está dentro de uma arquitetura que faz a gente viver essa realidade, aonde o medo é a base de todo o sistema de controle. Então, pode ver na tua vida que qualquer coisa que você não consiga fazer, não que você queira e não consegue, tem um medo atrelado a ela de alguma maneira. Mas você vai ter que, às vezes, pesquisar qual é realmente o meu medo aqui por trás disso. E o que aconteceria se esse pior medo realmente acontecesse? Geralmente a gente vai ver que não é nada tão assim como a nossa mente traz como terrível e não é bem aquilo. Então, quando a gente começa a acreditar nisso, a gente começa a precisar que alguém chegue e fale pra gente como que a gente se salva, como que a gente se equilibra, quem vai salvar a humanidade. Então, gente, não vai chegar ninguém para salvar a humanidade, né?
Não vai chegar ET, não vai chegar o ser lá do pleiadiano para salvar nós, não vai chegar. Sabe por quê? Porque a gente não precisa de salvação, a gente precisa de consciência, a gente precisa mudar o roteiro da história que a gente acreditou. Porque se eu entender que eu sou a própria fonte e eu tenho capacidade de materializar e de criar um mundo incrível, eu preciso romper com esse pacto, com essa arquitetura. Só que qual é o grande problema aí? É o medo. A gente tem medo de ficar sozinho, medo de que o outro não ame, medo de não ter dinheiro, medo de não sobreviver. E eu tô falando isso tudo de um lugar onde eu passei por todos esses medos. Eu não tô falando disso porque é uma hipótese. Eu tô falando disso porque eu sei, porque eu vivi e eu cheguei em pontos bem delicados, assim, de não achar que valia mais a pena estar aqui neste planeta, de achar que podia achar uma solução para me eliminar daqui. Então, assim, foi um sofrimento profundo para despertar isso dentro de mim. E hoje me senti extremamente bem, mesmo que a minha situação externa não esteja maravilhosa e nem tá 10% do que já foi, em termos materiais e tudo mais, mas ela tá dentro de mim extremamente gostosa e maravilhosa de ser vivida. Então, isso para mim é liberdade. Então, esse é o ponto que eu quero convidar você a começar a questionar. E se você parar e falar, será que é desse jeito mesmo? Ou será que é de outro jeito? Mas a gente aprendeu tanto que é desse jeito, que a gente está tão preso que a gente não consegue nem abrir a hipótese de que não seja. Gente, abrir a hipótese é só uma hipótese. Você não vai acontecer nada com você de abrir uma hipótese. Deixa isso dentro de você. Porque a hora que você começa a entender a vida desse jeito, você começa a sair do jogo. Porque você começa a não ter medo. Muda internamente. Você começa a ter uma força dentro de você que, mesmo que a vida te traga desafios, você se coloca de uma forma totalmente diferente. É uma leitura diferente das coisas, uma interpretação diferente. E depois disso, que é o ponto que eu quero chegar para fechar esse vídeo para também não ficar enorme, é a gente começar a entender que todos nós estamos na mesma situação. Todos nós somos resultado desse sistema, e eu não estou falando aqui, gente, não é a política, tá? Não é o governo e a política, é toda uma arquitetura que engloba religião, sistema econômico, político, cultural, mil coisas, não é uma coisa só, porque é um sistema muito grande para poder controlar uma massa da humanidade toda. Não estou falando do Brasil, estou falando de um planeta. É um jeito de pensar e ver a vida que está errado. Então, quando a gente vai para esse lugar, a gente vai começar a olhar para o outro de uma outra maneira, entendendo que aquela pessoa que está fazendo coisas que a gente não concorda, que a gente acha até cruéis ou absurdas, ela foi tão malhada, ela foi tão destroçada, né, dessa essência que ela se transformou naquilo. Ela se transformou como se fosse um jogador totalmente inconsciente dentro do jogo, então ela é extremamente manipulada. Ela foi nutrida só dessa parte ruim, porque foi tirado tudo dela, foi tirado às vezes o pai, a mãe, a questão financeira, a saúde física, saúde mental. Então, é um sistema, essa arquitetura, que cria, potencializa que se criem pessoas para chegar neste estado de agressividade, de violência, de desrespeito, e que infelizmente a gente vem vendo crescer, né? Porque a gente fala de bandido é uma coisa, mas o nível de agressão e intolerância das pessoas ultimamente, com às vezes uma simples publicação no Instagram, no YouTube, não seja lá onde for, uma fala numa conversa, é absurda. Então, assim, nós não estamos muito longe.
Eu falo que às vezes a diferença entre nós e o louco é que o louco sai falando alto na rua, a gente fala alto só dentro da cabeça da gente, então ninguém tá sabendo as loucuras que tá passando aqui, mas passa. Tem hora que eu falo: "Gente, se alguém ouvisse meus pensamentos, ia falar que eu sou louco", porque outro dia eu vi um cara andando na rua falando sozinho, eu falei: "Olha lá, eu faço a mesma coisa, só que eu faço dentro, não falo, porque eu sei que vão achar que eu sou louca", né. Então o filtro dele não existe mais, por N situações. Então quando a gente começa a olhar assim, a gente vai entender que aquelas pessoas que estão nessa posição, elas foram muito usurpadas do que elas realmente são. E a gente começa a ter um pouco de compaixão. E eu não estou dizendo aqui que é então você pegar: "Ah, o cara é bandido, fez uma coisa errada", e não é isso. Mas a gente precisa entender que é como se ele estivesse trabalhando para o sistemão aí, sistemão, pensa uma arquiteturona. Por quê? Essa arquitetura de controle, ela se beneficia das divisões, das brigas, das opiniões opostas, das guerrinhas entre grupinhos, e do medo. Então a gente vai tendo uma sociedade que cada vez tem ameaças, ameaças virais, ameaças físicas de pessoas, né. Então a gente vive dentro de uma gaiolinha onde o medo é nutrido e cada hora a gente precisa passar pano para alguém que vai ajudar a gente a controlar alguma coisa para a gente ter menos medo e a gente continua com mais medo. Por quê? Cada vez que eu faço esse processo, eu entrego um pouquinho do meu poder. Então, quando você vai fazer as terapias, fazer constelação, e eu via gente falando assim: "Ai, não, eu fiz uma constelação, agora eu preciso fazer outra, porque eu vou tomar tal decisão na vida, eu preciso ir lá ver, constelar para ver o que que é melhor, eu ir para aquele emprego ou para esse emprego". Tem um limite para essas coisas, porque cada vez que você faz isso, você está deixando de ter a potência de encontrar as respostas dentro de você. E isso, para mim, é mais um vício. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mais uma vez eu quero reforçar que esse vídeo não é para falar a verdade de nada, é para falar uma forma de entender e de ver as coisas no ponto que eu estou hoje e dizer que sair desta bolha onde você está sendo controlado não é um processo simples, porque ele exige alguns passos, você precisa se fortalecer, mas cada passo que você dá, você toma um pouquinho mais do seu poder de volta. E aí você vai lá e dá um passinho um pouquinho maior e toma um pouquinho mais do seu poder de volta. E vai saindo das dependências, porque tudo que tem um sistema hierárquico, onde você está aqui, você tem que falar com fulano, que fala com ciclano, que fala com beltrano, que aí acessa lá a fonte sei lá do que para dizer para você o que você deve fazer, eu comecei a questionar. Porque pode ter uma boa interferência, em primeiro lugar, nessas informações que chegam, né, de que eu pego de um lugar, trago para cá, transformo dentro de mim e passo para o outro. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, se é um ser humano fazendo isso, todo ser humano tem a mesma capacidade. Então eu não preciso de nenhum intermediário para acessar nada, porque se eu me lembro, ou seja, se eu paro de esquecer, porque o processo todo é feito para fazer a gente esquecer. Se eu paro de esquecer, porque para eu lembrar eu tenho que esquecer. Então qual é o processo? Fazer você esquecer diariamente. Se eu paro de esquecer e volto a me conectar com essa potência de vida que eu sou, esse jogo acaba. Simplesmente acaba. E aí eu não preciso de mais nada disso, porque de verdade a gente não precisa. Mas é um processo que a gente tem que passar para entender isso e transformar isso dentro de nós, porque aí você chega nesse lugar dentro de você. E quando você chega nesse lugar dentro de você, não é que a sua vida começa a mudar, mas você em relação à sua vida, você começa a mudar. Porque é como eu falo para as pessoas que eu ainda atendo algumas pessoas hoje em dia, com essa conversa reflexiva, nunca é a coisa, é sempre a sua relação com a coisa. Nunca é a pessoa, é a sua relação com ela. Nunca é o problema, é a sua relação com aquilo que está acontecendo, que você chama de problema, mas que é uma situação de vida. Então, acho que era isso que eu queria falar hoje. Eu espero que tenha trazido de alguma forma algo para você refletir. E te peço, por favor, não leve nada para o lado pessoal. Aliás, isso é um dos compromissos que existe lá no livro do Dom Miguel Ruiz. Não leve as coisas para o lado pessoal, não se sinta atacado por nada.
E se você não gostou, você não me segue, você não curte o vídeo, você não precisa fazer nada. Você não precisa também depositar a tua teu inconformismo aqui. E se quiser falar algo, pode falar de forma gentil e educada. Eu gosto de ler as coisas que acham sobre o que eu estou falando, até para eu trazer uma nova reflexão. Mas fala de forma educada, né? Mostra que você pode ser melhor do que esse impulso que às vezes vem quando a gente quer rebater as coisas com muita raiva, porque aí diz mais sempre sobre a gente do que sobre o outro. Porque, como eu disse, nunca é sobre a coisa, é sobre a nossa relação com a coisa. Então, a reação a algo é a nossa reação, porque é a nossa relação com aquilo. Fico por aqui e espero poder trazer mais dessas reflexões de forma leve e descomplicada.